Olá, Escola Nova Tech, telefone 98268-4196. Cursos de 32 horas totalmente práticos, apostilado e com certificado. Bom, vamos hoje mostrar para vocês um pouquinho do ohmímetro, um multímetro na característica do ohmímetro, testando um componente eletrônico aqui, um transformador. Nesse caso é um transformador de 4 volts e meio, 500 miliamperes, meio ampere. Então, nós gostaríamos aqui de saber se o transformador está bom ou não. E também, se ele não tiver identificação, quem são os terminais do primário, ou seja, quem é que eu posso ligar na rede, e quem são os terminais do secundário. Como saber isso? Então, nós utilizamos aqui o ohmímetro na escala de 2K, e a partir daí eu vou procurar medir a resistência dos seus terminais, fazendo uma comparação. Então, os terminais com resistência maior são aqueles para a tensão maior, e aqueles com a resistência menor são para a tensão menor. Então, olha só, eu meço aqui e verifico aí que ele possui uma resistência muito baixa, praticamente um curto-circuito, ok? Do outro lado, nós vamos medir e nós verificamos aqui, olha, entre o terminal do meio, o meio é uma tomada central, ele tem que ser comum entre os outros dois terminais. Então, o do meio em relação a um dos seus terminais, ele dá uma resistência de praticamente 180 ohms. E o do meio em relação ao outro terminal, ele dá uma resistência de 190 ohms. Portanto, praticamente a mesma resistência que tem de um lado tem do outro. Então, a tomada central é o fio sempre do meio, nesse caso aqui é o fio marrom. E entre o fio preto e o fio vermelho, nós temos que ter o dobro da resistência. Então, 180 vezes 2 vai dar por volta de 360. Olha lá, 379. Portanto, esse transformador está bom. Essa resistência maior que ocorreu agora, em relação ao terminal do meio, 170 e pouco, em relação aos dois terminais extremos, 300 e pouco, é resistência maior do que entre esses outros dois terminais, que nós tivemos resistência de praticamente 0 ohm. Então, significa que o primário são esses daqui, é esse daqui que eu vou ligar na rede. Ele sempre vem para a rede 110 ou 220. Então, a resistência maior de todas, ou seja, entre os extremos, os dois fios da extremidade do transformador, que deu 300 ohms, nós podemos ligar no 220. Agora, se for uma rede de 110, a ligação terá que ser feita entre o terminal do meio e qualquer um desses dois, ok? Terminal do meio e um dos extremos. Então, é a metade da resistência, seria por 110 volts. E aqui, como tem a resistência menor desse lado, significa que desse lado nós teremos então os 4 volts e meio ampere, 500 miliamperes. Ok, pessoal? Então, mais uma vez aí, Escola Nova Tech trouxe informações para você. Venha conhecer nossos cursos. São 7 cursos. O primeiro deles, instalações elétricas. O segundo, comandos elétricos. Trabalho com contatoras, na parte industrial. Terceiro, CLP. Quarto e quinto são Arduino, Arduino básico e Arduino intermediário, parte de automação. E o último é CFTV. Todos os cursos são práticos. Nós temos cursos de 32 horas e todos eles são apostilados e com direito a certificado. Certificado é esse que não dá para falsificar. Ele é registrado na Nova Tech. Nosso diferencial, com todo o conteúdo que você aprende aqui no verso do certificado, suas notas, e leva o nosso nome. Muita seriedade no trabalho. Escola Nova Tech, 98268-4196.